Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos o nosso programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Vou começar aqui lembrando a vocês, aqueles que estão inscritos ou que pretendem se inscrever no curso que eu vou dar aqui sobre a filosofia de Eric Voegelin, de 27 de abril a 2 de maio. Queria lembrar aqueles que ainda não têm visto para a viagem, que tratem de obtê-lo o mais rápido possível, porque às vezes esse negócio demora. E aqueles que ainda não estão inscritos, que querem se inscrever, o telefone é 041 9974 4443 ou 041 8884 6993. Ou então pelo e-mail @ipd.org.br. Os mesmos telefones você pode usar para se inscrever no curso do meu filho, Luiz Gonzaga Carvalho, curso de Simbolismo e Cosmologia Tradicional, que está tendo turmas em São Paulo, Rio e Curitiba. Tá? Então, 041 9974 4443. Também aqueles que ainda não o fizeram, não esqueça de dar uma olhadinha no site www.seminariodefilosofia.org, onde eu estou a todo momento descarregando lá novos materiais. Novos velhos, né? Alguns são novos e outros são novos velhos, que são coisas que ninguém conhece, mas é de cursos que eu dei 20 anos atrás. Agora, tem aqui um e-mail do Gustavo Ribeiro. Cadê? Já. Daqui, ó. Aqui. Tive hoje minha primeira aula na PUC Minas Gerais e notei que todos os professores têm uma predileção pelo tema modernidade. A professora de filosofia diz que, aspas, Max Weber define a modernidade como um processo de crescente racionalização que perpassa toda a sociedade, sendo que por realização ele entende a adequação de meios afins, fecha aspas. Daí pergunta o Gustavo, mas não é a adequação de meios afins uma característica da ação e da razão humana ao longo de toda a história? Eu não consegui perceber como essa característica é mais acentuada no período chamado de modernidade. Seria simplesmente pelo progresso tecnológico? O marxismo, por exemplo, não é completamente irracional, ao mesmo tempo parte da modernidade? Por mais que o professor tentasse me explicar, realmente não entendi nada. Foi mesmo o que Weber disse? Bom, Weber disse isso, está enormemente compactado aí. E eu acho que com essa frase que ela deu a vocês, não dá para entender o que ele quis dizer. Na verdade, não é possível que a razão humana seja intensificada numa certa época histórica. Isso é impossível, não é? Certamente não é isso que ele quer dizer. A ideia é mais ao conceito do planejamento, de uma direção premeditada do curso das coisas, quer dizer, o impulso de definir determinadas finalidades coletivas e tentar realizá-las por meio da razão e da técnica. Isso, de fato, é um fenômeno que acontece na modernidade com intensidade maior, mas eu não sei se isso deveria ser chamado de racionalização. Eu acho que aí, bom, Weber também não teve tempo de observar o desenvolvimento que as coisas acabaram tomando no século XX, né? Então, na época dele, ele ainda podia confundir essa ideia do planejamento com a ideia de racionalidade, mas
quando nós observamos o resultado dos planejamentos, por exemplo, da economia planejada na União Soviética, na Alemanha nazista, etc., etc., nós vemos que não tem aí racionalidade nenhuma. Na verdade, pense o seguinte, Gustavo. Muita gente diz que com a modernidade, com o avanço da tecnologia da ciência, aumentou o controle do homem sobre o seu destino. Eu digo, mas de qual homem? Todos os homens planejam ao mesmo tempo? Não. Quanto mais planejamento na sociedade, então é óbvio que tanto mais aumenta o poder de uma certa elite sobre todos os demais. Quer dizer, quanto mais meticuloso e racional, entre aspas, for o plano, né, tanto menos gente pode participar da sua elaboração. Então, o que aumenta não é o poder do homem em geral sobre a natureza ou sobre o seu próprio destino, é o poder da elite planejante sobre os demais. O que não quer dizer que esse poder seja exercido de maneira tão racional que o cálculo de meios e fins dê sempre certo. O que aumenta na verdade, é a ambição de controlar a situação, de controlar o curso dos acontecimentos. E aumenta também, aumentam os meios tecnológicos de realizar isso, mas não quer dizer que a adequação de meios afins possa ser obtida só por meios tecnológicos. Quer dizer, você não tem ainda uma tecnologia de controle social perfeita. E se tivesse? Né, se os caras tivessem conseguido criar uma engenharia social tão perfeita, né, quanto você tem engenharia naval, ou engenharia aeronáutica, uma coisa assim. Bom, no que isso aconteceria? Teria aumentado a racionalidade? Ou teria aumentado o domínio que o homem tem sobre o meio ambiente, sobre a natureza, sobre a matéria? Não, teria aumentado o poder de uns sobre os outros. Isso é por definição. Né? De maneira que essa ideia de que nós vamos nos libertar de tais ou quais problemas por meio do planejamento, eu digo, bom, quanto mais você liberta os problemas por meio do planejamento, tanto menos você se liberta do planejador. E o problema no século XX, certamente não foi a natureza, certamente não foi a matéria, o problema foi justamente os planejadores, velho. Quem é que criou o Gulag? Quem é que criou Auschwitz? Foi a natureza? Não, foram os planejadores. Então, hoje em dia está óbvio que a ideia de planejar, de um futuro planejado e executado racionalmente por meio de recursos tecnológicos é uma ideia que em si mesma é irracional. E quanto mais aumenta o planejamento, mais diminui a liberdade, obviamente, né? Não só a liberdade das pessoas atualmente existentes, mas também do futuro. Quer dizer, o pessoal já está planejando a vida para daqui 4 ou 5 gerações. Eu digo, mas esse pessoal foi consultado a respeito? Ninguém foi consultado. Você vê, até o Zé Guilherme Melchior, no livro A Natureza do Processo, ele diz que a modernidade se caracteriza porque, vamos dizer, a vida das pessoas já não é mais decidida por um destino, mas por livre escolha. Como livre escolha? Alguém teve livre escolha para ir parar em Auschwitz, para ir parar no Gulag? Tá certo? Ou para ser abortado? O feto é consultado, quer dizer, o sujeito põe lá um microfone, perguntou, rapaz, você quer ser abortado? Aí essa gente toda está sofrendo os efeitos do planejamento e eu não vejo no que isso tenha aumentado a liberdade deles ou aumentado o domínio, o controle deles sobre os fins e os meios. Então isso aí, na verdade, se tornou apenas um slogan. Quer dizer, que a modernidade trouxe a racionalidade, isso é uma estupidez fora do comum. Quer dizer, quando Weber dizia isso, ele estava tentando interpretar a intenção dos próceres, dos criadores da modernidade. Ele não estava descrevendo um fato objetivo, ele estava descrevendo a autointerpretação que os ideólogos e criadores da modernidade davam. Eles se justificavam assim, para a racionalização. Agora, se você espremesse o Weber e dissesse, mas Max Weber, isso aí acontece mesmo? Na realidade, ele diria, eu não sei. Eu sei que os caras se explicam assim. Então, muito bem. Agora aqui o Ednilson José pergunta, você sabe se tem alguma coisa do Russell Kirk lançado em português? Eu acho que não tem. Eu acho que não tem nada e ninguém vai querer lançar isso aí. Olha, eu já sugeri que lançassem
pelo menos o livro do Russell Kirk sobre o movimento conservador. É uma história das ideias conservadoras, é um livro de informação básica, mas ninguém se interessou. Isso aí sugeri 10 anos atrás, não funcionou. Então vamos em frente. Essa semana tem tanta coisa aqui, tem tanto assunto. Você vê um negócio interessantíssimo aí. Eu estive lendo aqui um artigo escrito pelo Chuck Norris, sabe aquele que faz filme de porrada? Ele também escreve uns artigos que ele deve ter mais violento do que os filmes dele. Então, ele estava dizendo essa semana, olha, o Obama durante a campanha prometeu que ia limpar os dois lados da Avenida Pensilvânia. A Avenida Pensilvânia é onde fica a Casa Branca, por um lado, e do outro lado fica os escritórios dos lobistas, não é certo? Então ele ia limpar os dois lados da corrupção potencial, corrupção ativa e passiva, né? E que ia fazer a mais devastadora reforma ética da história americana, ou talvez da história humana, hein? Moisés, te cuida, tá entendendo? Jesus Cristo, cuidado aí, hein? Lá vem Obama. Bom, daí quando começou as nomeações do Obama, foi um negócio assim do outro mundo, mundo, né? Então, em primeiro lugar tinha lá, né, o governador do Novo México, Bill Richardson, né? Então ele teve que retirar a nomeação dele como secretário do Comércio porque ele descobriu lá que tinha uma investigação, né? Ele estava sendo investigado pelo júri por causa das doações esquisitas de campanha. Depois veio o tal do William J. Lynn III, né? Que também era para ser o número 2 do Departamento de Defesa, e também já estava sendo investigado, também teve que pular fora. Daí veio a nomeação para secretário do Tesouro, o Timothy Geithner, né? E descobriram lá que ele estava devendo $34 mil, né? De imposto, sonegador de imposto. Quarto, daí veio a ex-secretária do Tesouro, Nancy Killefer, que também não estava pagando imposto. Depois veio o líder da maioria, Thomas Dessel, né, que ia ser nomeado para o Departamento de Saúde e Serviços Humanos. Quer dizer, é mesmo como se fosse uma mistura de Departamento de Saúde e Previdência, tudo junto, né? Daí descobriram que ele devia $146 mil em impostos. Daí depois veio a deputada Hilda Solis, que ia para ser nomeada secretária do Trabalho. E daí descobriu que tinha lá uma treta dos dinheiros pagos ilegalmente pelo marido dela. Daí veio o tal do David Ogden para ser, vamos dizer, o Attorney General, quer dizer, era o subpromotor, procurador-geral. Aqui ia ser o segundo no comando ali da Procuradoria-Geral, né? Daí descobriram que o sujeito é um advogado de tudo quanto é firma de pornografia. O pessoal aqui está dizendo que ele é o hired gun. Hired gun é pistoleiro de aluguel. Ele é o pistoleiro de aluguel da indústria de pornografia. Ele diz, porra! Quer dizer, isso tudo, gente, em uma semana. Né? Então, até agora, o Obama parece que entre os amigos dele, ele não encontra uma pessoa honesta, né? Todo mundo que ele nomeia tem algum problema, porra. E essas são as pessoas que ele confiava, né? Então,
Então é melhor ele botar alguém lá no qual ele não confia absolutamente. Talvez seja um pouco mais seguro, né? Agora aqui, alguém me manda, eu não sei quem me mandou, mas é um negócio muitíssimo importante. Que saiu aqui no jornal Denver Post, dizendo que o Serviço Geológico dos Estados Unidos soltou um relatório em 2008, que era, vamos dizer, por sua vez, uma revisão de um relatório anterior, de 95, sobre as reservas de petróleo que tem no estado de North Dakota e no oeste de South Dakota, Dakota do Norte e Dakota do Sul. Né? Diz que ali tem mais petróleo do que no resto do mundo inteiro. Né? Diz assim, as estimativas oficiais são que tem 8 vezes o petróleo que tem na Arábia Saudita, 18 vezes o petróleo que tem no Iraque, 21 vezes o petróleo que tem no Kuwait, 22 vezes o petróleo que tem no Irã e 500 vezes o petróleo que tem no Iêmen. Né? E está tudo lá escondidinho. Né? E os deputados democratas não deixam fazer um buraquinho para tirar uma porra de uma gota de petróleo. E todo mundo aí se queixando que os Estados Unidos são dependentes, né, do petróleo estrangeiro. É um negócio incrível. O pessoal está aqui fazendo uma campanha para ver se quebra a resistência desse fulano, mas eles não querem extrair petróleo de jeito nenhum. Né? Eles só querem tudo seja assim, moinhos de vento, né? Energia eólica, biodiesel. Né? Eles só pensam nessas coisas, né? Eles só querem negócio tudo vegetal. Ai, meu Deus do céu. Agora, olha aqui que coisa maravilhosa. Né? Um cidadão aqui que é membro do Fundo de População das Nações Unidas, ele disse o seguinte, que a desintegração das famílias tradicionais, longe de ser uma crise, é realmente um triunfo para os direitos humanos. Daqui, falando num seminário realizado no mês passado no Colégio México, na cidade do México, o representante da FNUAP, Ari Herkman, denunciou a ideia de que os elevados índices de divórcio e nascimento fora do casamento representam uma crise social, afirmando que representa, em vez disso, o triunfo dos direitos humanos contra o patriarcado. Né? Olha, isso aqui é o típico raciocínio da lógica revolucionária. Porque se eu estivesse lá, eu perguntaria para o cidadão o seguinte: como é que você sabe? Como é que você sabe que isso representa, ou está representando, ou representará um progresso? Você já viu alguma sociedade, né, onde ou não existisse família, ou onde a dissolução das famílias tivesse trazido algum benefício? Me dê um único exemplo ao longo da história. Isso simplesmente não existe. Quer dizer, o que os caras estão tentando fazer agora é um tipo de sociedade que jamais existiu. Tá certo? Onde qualquer ajuntamento humano passa a ser reconhecido como família. Por exemplo, você ajunta 15 homossexuais morando numa casa fazendo suruba todo dia, né? E eles adotam um bercinho, um bebezinho e põem ali no bercinho. Então o bebê fica lá no bercinho enquanto, né, os seus papais todos fazem uma suruba. Isso, na nova situação, será reconhecido como uma família. O que estão fazendo na legislação agora é isto. Tá certo? Porque se você aceita a união de um homem com outro homem, você não pode rejeitar a união de um homem com 2 homens, ou 3 homens, ou 4 homens. Né? Por exemplo, eu me lembro que ali em São Paulo, na rua Vieira de Carvalho, né, tinha ali um cinema gay. Chegava ali às 8 horas da noite, né, a fila para entrar no cinema, o cinema devia ter assim, digamos, sei lá, uns 8 metros por 8, né? A sala de projeção. A fila para entrar naquilo dava a volta no quarteirão 2 vezes. Né? E se você perguntar para os caras o que está passando aí, eles diziam, não sei. Eles iam lá para fazer outra coisa. Então aquilo ali seria
você traça um requerimento. Aqui formamos uma família com né, os membros da fila do cinema ali da Rua Vieira de Carvalho. Né? A lei teria que aceitar, quer dizer, eu tenho uma família de 203 homens e um bebê. Ou dois, digamos até um excesso, 2 bebês. Tá certo? Então, isto jamais existiu na história humana. Esse é um experimento totalmente louco que os negros tiraram da cabeça deles e querem fazer. Tá certo? Então, a ideia de progresso é uma coisa comparativa. Quer dizer, está falando que uma coisa que vem depois é melhor do que outra que veio antes. Mas essa coisa que está vindo depois não é um fato consumado, é uma coisa que está acontecendo, é uma coisa mais tendencial do que um fato consumado. Então, como é que você sabe que isso será um progresso? E qual a relação que você vê entre isso e direitos humanos? Na verdade, não houve um aumento dos direitos humanos, houve apenas você está tirando o direito de alguns e está dando para outros. Por exemplo, o direito dos pais sobre os filhos, que é uma coisa universal. Isto é um dado universal. Não há uma única civilização na qual, né, as autoridades não reconheçam os direitos dos pais sobre seus filhos. Tá certo? Umas mais, outras menos, mas todas reconhecem. Agora, de repente se quer eliminar o pátrio poder. Ou seja, você não tem mais o direito de decidir o que o seu filho pode, por exemplo, programa que o seu filho pode assistir ou não pode assistir na televisão. Você não pode mais decidir o que ele come ou deixa de comer. Tá certo? Você não pode mais decidir que religião que ele vai seguir. Por quê? Porque vai ser o Estado, a comissão é algum assistente social, né, pago pelo próprio povo, que vai decidir isso aí. O que houve aí? Houve um progresso dos direitos humanos? Não. Houve simplesmente, você tirou o direito de um e deu o direito para o outro, porra. Tá entendendo? Não tem, aí não tem, na verdade, progresso nenhum. Isso aí é que nem, sei lá, a teoria do bode. Você põe o bode dentro de casa, fica tudo ruim, daí você tira o bode, fica, agora ficou ótimo. Tá entendendo? Essa é a mesma coisa. Quer dizer, na verdade, você está tirando o direito dos cidadãos e dando mais direito ao Estado. Quer dizer, o Estado tem o direito de, através de seus funcionários, intervir na sua vida muito mais do que tinha antes. E, portanto, existe uma lista maior de delitos pelos quais você pode ir parar na cadeia. Como é que isso pode ser um aumento da liberdade ou dos direitos civis, meu saco? Eu estou raciocinando exatamente ao contrário. Né? Então, existem pessoas que elas acham assim, que se você escreveu na lei mais direitos, olha, as pessoas têm direito a isto, fulano tem direito a isto, o outro tem direito a aquilo, então aumentou os direitos civis. Esse raciocínio é um raciocínio de jirico. Isso não é aceitável. O senhor que diz isso, a gente tem que ir lá e dar uma tapa na cara, não é nem discutir, não merece discussão. Porque, presta atenção, o que é você ter um direito? Significa que alguém tem uma obrigação para com você. Se eu digo que você tem direito à moradia, isso quer dizer que alguém tem a obrigação de te dar a moradia. Então, para cada direito que você atribui a uma pessoa, você está colocando obrigações para outras pessoas e cada vez mais pessoas. E se essas não cumprem a obrigação, elas vão para a cadeia. Então, a proclamação de direitos é a proclamação de novos delitos potenciais, de novas razões para colocar as pessoas na cadeia. Agora, você vê a lista de direitos, que beleza, está cada vez mais aumentando o número de direitos. Eu digo, como é que você implementa esses direitos? Né? Criminalizando as pessoas que não cumpram as obrigações referentes a esses direitos. Portanto, pode ter certeza, meu filho, que se você tiver 3 direitos a mais, haverá 30 ou 40 ou 50 delitos potenciais a mais. E haverá mais pessoas sujeitas a ir para a cadeia. Como é que isso pode ser aumento dos direitos humanos, meu saco? O senhor pensa que o direito humano é um negócio assim que pode, sabe, aumentar de tamanho. Mas é só um bebê pode pensar uma coisa dessa. Que a definição do direito é a bilateralidade da relação. Entendeu? Todo direito que existe, ele é sempre um negócio bilateral. Se um tem um direito, o outro tem obrigação. Por sua vez, esse que tem obrigação também tem lá seus direitos, que correspondem à obrigação ou para o mesmo portador do primeiro direito ou para terceiros.
Portanto, não pode aumentar, caralho. Não pode aumentar. Pode aumentar a coeficiente de liberdade, mas o coeficiente de liberdade não é correspondente ao aumento do número de direitos. Tá? É correspondente à articulação entre direitos e obrigações. Não é simples aumento de direito. Quanto mais aumenta de direito, mais aumenta a obrigação. E isso pode te tornar tão opressivo. Tá certo? E a sociedade inteira pode ir para a cadeia. Por exemplo, no Brasil, a sociedade inteira é criminosa pela nossa Constituição. Porque lá diz que é dever da sociedade, né, dar educação e alimentação e assistência médica para as criancinhas. Como a sociedade inteira não está fazendo isso, qualquer brasileiro pode a qualquer momento ser acusado de não estar cumprindo a sua obrigação. Então, isso é uma coisa. Então, a proclamação desse direito é tão absurda, e como ela criminaliza todo mundo, e é impossível colocar todo mundo na cadeia, então isso fica no papel e não quer dizer nada. Então, significa o seguinte: pela lei brasileira, toda criança tem o direito à alimentação, mas ninguém tem a obrigação de dar nada para ela comer. Então, é o seguinte: ou criminaliza tudo, ou a lei vira uma palhaçada. É disso que está falando esse idiota, tá certo? Quer dizer, esse camarada tem um alto cargo no Fundo das Nações Unidas para a população e sai por aí falando besteira. Quer dizer, o mundo está na mão desse tipo de cretino. É estupidez criminosa que falava o Eric Fögeren. Isso é um exemplo característico de estupidez criminosa. Tem alguém chamando aí, vamos ver quem é. Olavo. Alô? Olavo, tudo bem? Tudo bem? É o José aqui de São Paulo. Sim, José, tudo em ordem. Amigo, me presta um esclarecimento. É correto eu dizer que o nominalismo é um precursor do desconstrucionismo? Ah, certissimamente. Certamente, porque o que o nominalismo vai dizer é que os termos gerais que designam espécies inteiras não têm realidade nenhuma, que eles são não vale nada, né? Apenas nomes, né? Então essa é a primeira separação, a primeira cisão entre linguagem e realidade, a qual chega ao cúmulo no desconstrucionismo, que vai dizer: olha, não existe realidade nenhuma, só existe texto. O que é uma afirmação autocontraditória, porque eu digo: olha, pelo menos o texto tem que ser real, e o texto, para ele existir, né, ele tem que ter uma forma de manifestação física. Por exemplo, impressão no papel, a qual, por sua vez, não é um texto. Você sabe que o papel não é o texto, o papel é uma coisa material. Né? Então, como é que o texto pode ser a única realidade, se até para ele existir, ele precisa de um suporte material, o qual, por sua vez, não é texto? Todo cara desconstrucionista é vigarista. Essa a gente tem que apanhar, tem que dar um pontapé no meio do cu. Você tá entendendo? Não é discussão intelectual, não é discussão filosófica. O cara não me vem com a teoria de que tudo é texto, tá certo? Eu digo: tá bom, então eu vou te dar um pontapé no meio do cu e vou dizer que é somente um texto. Tá só um comentário à parte, amigo. Agora, por último, sobre esse excesso de leis que você estava falando, eu terminei agora recentemente de ler o Tempos Modernos do Paul Johnson. Que obra fantástica, né? Presta um esclarecimento. Aquilo devia ser obrigatório para todo uma leitura de um livro daquele. Fica um abraço para você. Tudo de bom aí para você. Idem, um abraço. Então, olha que coisa incrível, né? Aqui tem uma senhora, uma intelectual, chamada Naomi Wolf, né? E Naomi Wolf, no começo da gestão Bush, ela publicou um livro, The End of America, né? Uma carta de advertência a um jovem patriota. Ela esteve estudando, então, as origens ali do fascismo e do nazismo e identificou, né, vários traços característicos do processo de implantação de uma ditadura, né? E ela disse que esse era o perigo que estava ocorrendo aqui na América, graças à administração Bush. Então ela dá aqui 10 traços, né? Aqui. Primeiro, né, o governo invoca um inimigo, uma ameaça interna e externa terrificante.
Segundo, cria prisões secretas onde se pratica a tortura. 3. Desenvolve uma casta, né, de forças paramilitares, né, que não são legalmente imputáveis para perseguir os cidadãos. 4. Cria um sistema de vigilância interna. 5. Intimida grupos de cidadãos. 6. Pratica a prisão arbitrária. 7. Escolhe como alvos indivíduos seletos, né, das forças da oposição para serem destruídos, para ter sua reputação destruída. 8. Controla a mídia. 9. Ameaça todos os dissidentes políticos como traidores. 10. Suspende a vigência das leis. Eu digo, bom, disso aqui, o que aconteceu disto no governo Bush? Vamos ver um por um. O governo Bush falou de um inimigo externo, mas ele se recusou, tá certo, a fazer qualquer coisa contra os aliados internos desse inimigo. Ao contrário, alisou todo mundo, e foi por isso foi uma grande besteira que ele fez. Quer dizer, você achar que você podia unir todos os americanos, né, num esforço contra a ameaça externa desse terrorista, e achar que você podia unificar nisso aí toda a esquerda americana, que na verdade não todos aliados dos terroristas, é a coisa mais estúpida que o sujeito podia fazer. Quer dizer, o grande erro do Bush foi, ele fez, vamos dizer, ele identificou um inimigo externo, mas ele encobriu o inimigo interno, ele protegeu o inimigo interno, o qual acabou por destruí-lo. Então, o item 1 já não aconteceu. 2. Criar prisões secretas. Mas como prisão secreta? Todo dia a gente lê em toda a mídia, né, Guantánamo, etc., né, Guantánamo, Abu Ghraib, como é essa prisão secreta? Prisão secreta ninguém sabe onde é, se está saindo na empresa toda, não é secreta. Né? E diz, onde se realiza tortura. Agora, a única tortura que se realizou aqui foi o chamado waterboarding, que significa meter a cabeça do sujeito dentro d'água, né, até ele pensar que vai sufocar, e daí você tira. Que é uma coisa que se usa no treinamento de soldados americanos. Ou seja, o Bush mandou tratar o inimigo, quer dizer, o cara que estava matando o americano, devia ser tão maltratado quanto um soldado americano. Isso é uma coisa, você pode ver, uma coisa de uma crueldade extraordinária, né? É quase igualzinho àquilo que eles fazem nas prisões chinesas, onde corta os dedos das pessoas, corta a pé, você está entendendo? Ou se faz isso em Cuba também, deixa o pessoal aleijado, tal, quer dizer, o uso da palavra tortura para designar já é uma fraude, uma empulhação fora do comum. Então, a prisão é secreta e a tortura que se fala, bom, só é tortura se você usar a palavra num sentido hiperbólico, elástico, né? 3. Desenvolve uma casta paramilitar. Cadê a casta paramilitar? Não tem nenhuma aqui. Só quem tem casta paramilitar aqui é o Obama. O Obama tem esse negócio da juventude obâmica que ele criou, tá certo? E que agora ele quer transformar numa organização oficial de segurança que terá, diz ele, um orçamento igual ao das 3 forças armadas somadas. Para quê? Para prender quem? Ter força de segurança interna para prender americano. Quer dizer, como é que você vai ter uma força interna do tamanho das 3 forças armadas só para policiar americano? E quem está fazendo isso é, evidentemente, o Barack Obama. Fazendo. Até agora não fez nada, mas ele disse que vai fazer. O coitado do Bush não fez coisa nenhuma. 4. Né? Criar um sistema de vigilância interna. Quer dizer, bom, de fato, houve aqui uma vigilância interna. A gente sente isso nos aeroportos. Houve uma série de restrições, né? Para você tirar uma carteira de motorista hoje, você realmente tem que se identificar. Já pelo menos aqui na Virgínia eles não dão carteira de motorista para cada um. Então, digamos que o item 4 aconteceu. Né? 5. Você faz um assédio a grupos de cidadãos. Não houve assédio algum. Ao contrário, o governo Bush faz tudo para proteger os islâmicos aqui. Tá certo? Você tem no país inteiro, né? Você tem um assédio ao contrário, um assédio aos inimigos do Islã. Se você fala certas coisas do Islã, você vai para a cadeia.
Então você não pode falar mal do inimigo. Você só pode falar mal da América, porra. Então, 6, né? Pratica detenção arbitrária. Ora, não houve um único caso de detenção arbitrária que fosse denunciado que partisse do governo federal. Que tem detenção arbitrária é assim, por exemplo, vou te dar, aqui daqui a pouco eu vou comentar aqui. Né? Tinha lá um fazendeiro, a fazenda dele foi invadida por um bando de imigrantes ilegais, ocuparam lá um pedaço da terra dele. Ele pegou uma espingarda, foi lá, colocou todo mundo para fora. Ele foi preso. Só que ele não matou ninguém, não bateu ninguém, simplesmente foi lá com a arma para defender o seu direito de propriedade. Botou os caras para fora. Ele foi preso. Quem foi prender ele? Foi o governo federal? Não. Esses movimentos de direitos civis. Por quê? Os caras entraram com um processo dizendo que os seus direitos civis tinham sido violados. Mas que direito civil? É direito civil de tomar a propriedade do outro? Né? Então, 7. Né? Toma como alvo indivíduos chaves para destruir sua reputação. Olha, o único indivíduo chave que foi aqui escolhido para destruir a reputação foi o George Bush. Né? Quer dizer, nunca se falou tão mal de um indivíduo quando se falou do George Bush. Você tem a impressão que ele era pior do que Adolf Hitler, Benito Mussolini, Joseph Stalin, tudo junto. Né? 8. Controlar a imprensa. Ora, meu Deus do céu, a imprensa aqui só fala mal do George Bush 24 horas por dia. Será que é o George Bush que está pagando eles, ou está obrigando eles a falar mal dele próprio o dia inteiro? Quer dizer, o cara, ele cobra, olha, se você não falar mal de mim, eu ponho você na cadeia. Só se foi isso que está acontecendo. Né? Agora, eu sei o seguinte, muita gente foi para a cana por falar mal de Barack Obama. Já durante a campanha. Né? 9. Ameaça todos os dissidentes políticos como traidores. Eu digo, olha, isso é o que o George Bush deveria ter feito com todo o Partido Democrata, porque o Partido Democrata é obviamente aliado de terrorista. Ele jamais falou uma palavra contra o Partido Democrata. Né? O Barack Obama, assim, toda a carreira dele foi financiado por milionários e organizações pró-terroristas. Não se pode falar isso. Se você fala isso, todo mundo fica puto da vida. Então o que se fez é o contrário. Foi encobrir os traidores, fazendo de conta que eles são meros dissidentes políticos. Né? E 10. Suspender, né, a vigência da lei. Isso aqui também nada disso aconteceu. Agora, eu queria ver, né, o Wolf acordar agora e dizer, peraí, aquilo que eu disse 8 anos atrás não era 8 anos atrás, é agora que está acontecendo. Essa força de segurança civil é, de fato, uma ameaça, a tal da Fairness Doctrine, que vai esmagar a liberdade de opinião nesse país, é praticamente fechar todos os talk shows conservadores do rádio. Isso sim é opressão. Agora que nós estamos sob a ameaça do fascismo, não no começo do governo do George Bush, que sempre foi um banana, você está entendendo? Um cara inofensivo, exceto para os iraquianos, né? Os iraquianos não, exceto para a turma do Saddam Hussein. Tem gente na linha? Alô, quem é? Alô, Olavo, tudo bom? Tudo bem, quem é? Eu, Luiz Guilherme, de Campinas. Luiz Guilherme, tudo bem? Eu vou falar uma coisa. Eu comecei aqui... Fale bem alto, por favor. Eu comecei a ler recentemente aquele livro do Dr. Plínio Correia, Revolução e Contra-Revolução. Eu queria saber se o senhor já leu, o que achou... É o livro do Plínio Correia de Oliveira? Isso. Ele tem razão em muita coisa, mas ele centraliza todo o negócio na Igreja Católica. Como se a Igreja Católica fosse o único alvo do movimento revolucionário no mundo. Eu acho que isso não corresponde à realidade histórica. Porque senão, por que foi ter a Revolução Comunista logo num lugar onde a religião era ortodoxa? Por que foi ter outra Revolução Comunista na China, onde não tinha católico, só tinha 3 ou 4 portugueses que estavam lá? Né? Então, eu acho que a tese dele é falha. Agora, o que não quer dizer que não tenha uma ou outra ideia boa ali, né? E eu queria saber qual é a semelhança dessa obra com a sua, da mentalidade revolucionária. Não tem nada que ver com nada que ver. Uhum.
O Plínio Correia de Oliveira está fazendo uma obra como é que se diz, de polêmica pró-católica. Eu estou fazendo um estudo científico, é outra coisa completamente diferente. Ah, sim. Mas é que os dois colocam as origens... Pode ser católico também, tá? Mas é que eu não vejo que o processo revolucionário esteja voltado essencialmente contra a Igreja Católica. Porque como é que o senhor quer fazer a revolução anticatólica na China? É impossível, não faz o menor sentido, nem na Rússia. Então eu acho que ele a visão que ele tem é um pouco retórica, vamos dizer, ele está fazendo uma defesa da Igreja Católica, não uma obra científica. Mas ele tem muitas intuições válidas. Certo? Mas eu vejo que ele coloca as matrizes do pensamento revolucionário mais ou menos parecido com o senhor. Não coloca não, porque é o seguinte, o que ele faz é o que todo mundo fez, que é fazer análise da mentalidade revolucionária a partir do conteúdo ideológico das propostas revolucionárias, que é precisamente o que eu digo que não funciona. Eu digo que o discurso revolucionário tem que ser analisado não no seu conteúdo ideológico, jamais no seu conteúdo ideológico, mas na sua estrutura lógica, de onde eu tiro a conclusão a respeito das 3 inversões que constituem, essas sim, as matrizes lógicas da mentalidade revolucionária. Ou seja, eu não estou falando de conteúdo, de proposta e nem mesmo de ideologia, eu estou falando de análise de discurso. Eu acho que essa análise dele, eu acho que todas as análises sobre o movimento revolucionário, todas falharam, porque elas levam mais ou menos a sério o conteúdo político das propostas revolucionárias. Quando eu estou afirmando de cara que o movimento revolucionário muda de propostas e muda de ideologia que nem a gente muda de cueca. Então não é aí que você tem que prestar atenção, não é aí que está o padrão de unidade do movimento revolucionário. Você tem que cavar mais fundo e encontrar essa unidade no nível da análise de discurso, quer dizer, na lógica interna, não no conteúdo. Agora, se ele está falando de anticristianismo, etc., ele está se referindo ao conteúdo. Você está entendendo? Olha, você vê, por exemplo, que no movimento revolucionário, ora ele é ateísta, ora ele é religioso, porra. Inclusive o movimento revolucionário emerge de dentro do cristianismo. O que é uma heresia? Heresia é uma versão falsa de cristianismo surgida de dentro do cristianismo, não de fora. Está entendendo? Então, quer dizer, você pode ter ali uma heresia cristã, ou você pode ter um movimento ateístico, ou você pode ter uma terceira alternativa. Tudo isso são mudanças de conteúdo. Se você for por esse lado, você jamais vai apreender a unidade histórica do movimento revolucionário. Ou você vai encontrar vários movimentos revolucionários diferentes, nos quais você não vai conseguir apreender o nexo comum, ou você vai ter que forçar uma generalização e espremer ali dentro do movimento revolucionário, como faz o Plínio Correia de Oliveira. E nos dois casos você está metodologicamente errado. Então não é assim que se faz. Entendeu? Entendi perfeitamente. Muito obrigado. Obrigado eu. Oi? Obrigado eu. Tudo de bom para você. Agora aqui, né? O Barack Obama, ele quer reduzir o arsenal nuclear americano em 80%. 80%. Ora, os Estados Unidos têm atualmente 2.300 ogivas nucleares, né? Segundo vários especialistas militares, qualquer redução para abaixo de 2.000 já entra na área de risco. Sobretudo se essa redução for feita mediante um acordo com a Rússia. Quer dizer, vamos combinar, nós dois jogamos as nossas armas fora. Ora, é a experiência seguinte, todos os tratados de redução que houve, só os Estados Unidos obedeceram. A Rússia jamais obedeceu. Eles dizem que vão jogar as armas fora e não jogam, porra. Você está entendendo? E não deixa lá inspetor nenhum entrar para ver. Então, o que o Barack Obama sabe perfeitamente que essa redução vai ser unilateral. Quer dizer, a proposta dele é a seguinte: nós vamos nos desarmar perante os nossos inimigos, nós vamos reduzir o orçamento militar drasticamente e nós vamos dar dinheiro para tudo quanto é ONG feminista, gay, para toda essa putada que trabalhou para a minha campanha.
É essa a proposta. Tá certo? Quer dizer, o sujeito, ele obviamente está empenhado em destruir esse país e entregar tudo para Rússia, países islâmicos, etc. A única função dele é essa, ele foi contratado para isso, porra. Tá? É uma coisa tão óbvia. Olha, leiam, procurem um artigo do J.R. Nyquist, que saiu essa semana. Vocês entram lá na página J.R. Nyquist, N-Y-Q-U-I-S-T. É só você procurar. Isso aí tem a página dele. O último artigo que ele publicou, descendo o cacete nisso, né? Tá uma maravilha esse artigo. Alguém me chamou a atenção por artigo, fui lá ver. Deveria toda semana ler o Nyquist, mas às vezes esqueço. Tem alguém na linha aí, vamos lá. Quem é? Alô? Alô? Alô, Alô? tá ouvindo? Perfeitamente. Tudo bom, Lava? Como é? Sua voz está muito Alô? entrecortada. Alô? Alô? Tá ouvindo? Agora estou. Aqui é Eduardo, de Brasília. Eduardo, tudo bem? Tudo bom. Então, interrompendo um pouco aí a sua linha de pensamento, eu gostaria de falar um pouco sobre o amor e a sedução. Eu começar a falar de sedução aqui, minha mulher vai me bater, porra. Ela tá aqui olhando feio já. Não tem problema. A sua ligação está muito ruim, sua voz está entrecortada. Desliga e liga de novo, porque está muito ruim. Enquanto isso, vamos aqui. Né? Esse plano do estímulo, né, que o Barack Obama fez aí, né, diz que é para levantar a economia, mas acontece do total do estímulo, só 5% vai para os setores afetados na economia. Os outros 95% é o que eles chamam aqui de, né, pork barrel, quer dizer, barril de carne de porco. Esse é que você solta uma verba para os seus amigos, tá entendendo? Para a sua família, né? Para os seus eleitores na sua cidade, tal. Isso aí se chama pork barrel. Né? Então, o negócio do estímulo é o maior pork barrel da história, né? Você imagina assim, um porco do tamanho do México, mais ou menos, tá entendendo? Um porcão imenso, né? Então, sob o pretexto de restaurar a economia, ele dá 5% para restaurar a economia, o resto é só para dar dinheiro para a corriola dele. É um negócio, é um escândalo monstro. Olha, todo mundo que votou no Barack Obama já está contra o tal do estímulo, né? Agora, o mais bonito é o seguinte: do estímulo, só uma categoria de organizações está excluída. Aquelas organizações onde haja o que favoreça algum tipo de culto religioso. Ou seja, pode ter uma escola que está lá necessitada, a escola está caindo aos pedaços, e pede, também quer, todo mundo está recebendo aí né, estímulos, eu também quero o meu estímulos. Né? Daí diz, não pode, porque aí tem um grêmio de estudantes católicos, não pode ter. Tem uma organização de estudantes católicos, tem um grêmio de 3 estudantes católicos da sua escola, então você não pode receber, né, o dinheiro. Então, isso aí é evidentemente uma discriminação antirreligiosa violentíssima, porque é muito dinheiro que está, né? Dinheiro vai para movimento gay, vai para movimento abortista, e aquela lei que ele passou lá que é para dar dinheiro para incentivar aborto no mundo inteiro. Ora, presta atenção, o que vai acontecer? O aborto no Brasil é ilegal. Então o dinheiro vai para a organização abortista, elas promovem aborto o quê? Legal? Não, promove aborto ilegal. Então elas promovem aborto ilegal e depois elas denunciam. Não sei quantas mulheres estão morrendo realmente de aborto ilegais. Então o que tem que fazer? Botar eles na cadeia? Não, ao contrário. Tem que legalizar o aborto. Quer dizer, é uma gente assim vigarista até o fundo da alma. Agora, aqui esse negócio de perseguição antirreligiosa aqui tá brabo. Tem aqui uma... Epa, eu perdi esse negócio aqui. Ih, caramba, perdi um pedaço do papel aqui.
De onde era essa enfermeira aqui que estão falando? Pô, eu perdi o negócio. E caramba, agora eu não sei se isso foi aqui ou foi na Inglaterra, caramba. Mas é o seguinte, perdi aqui a cidade onde é o negócio. Eu vou ler para vocês, semana que vem eu corrijo a notícia. Mas uma enfermeira, Caroline Petrie, né? Ela tinha lá um paciente morrendo, ela se ofereceu para fazer uma prece, né, para o sujeito morrer em paz, né, acompanhar aí o moribundo com a prece. Ela foi demitida por causa disso, e que estava forçando a crença dela sobre o coitado do moribundo. Mas o moribundo já não entendia mais merda nenhuma do que ela estava falando, porra. Aquilo não era uma pregação religiosa, ele ia simplesmente sentado lá da cama do sujeito fazer a prece. O coitado do moribundo não ia saber que merda que ela estava fazendo lá. A mulher foi demitida, porra. Semana que vem dou detalhe de onde foi exatamente. Eu tinha anotado aqui, mas ó, acidentalmente cortei uma linha, né? Agora, por outro lado, aqui tem esse negócio das Nações Unidas, né? O novo tratado de direitos humanos. Veja, esse negócio de direitos humanos é um perigo, meu filho. Quanto mais aumenta os direitos humanos, mais gente vai pra cadeia. Você faz as contas, né? O novo tratado de direitos humanos, né, praticamente veja, você não pode mais dar umas palmadas no seu filho. Isso aí vai ser, essa merda já tem no Brasil. Eu já disse que os deputados fizeram isso porque eles descobriram que as mães deles já sabiam a respeito do mensalão e outras coisas. Ficaram com medo de levar umas palmadas na bunda. Então, falaram, vamos mais que depressa passar uma lei que proíbe as palmadas na bunda. Né? Aqui, se tiver um assassino que tem 17 anos, 11 meses e 29 dias, no dia em que ele matar uma pessoa, ele já não pode ser condenado à prisão perpétua. Quer dizer, os assassinos, né, se você quer matar alguém, você mate 17 anos, 11 meses e 29 dias. Nesse dia tu vai lá dar um tiro no filho da puta, pelo menos a prisão perpétua você está livre. Isso é direitos humanos, né? Diz aqui, as crianças têm o direito de escolher sua própria religião, não seguir a dos pais. Quer dizer, você não pode ensinar a criança na sua religião, porque ela está habilitada a escolher sua própria religião sob a proteção dos assistentes sociais da ONU. Então chega lá pro moleque, olha, fulaninho, você é 5 anos de idade, entendeu? Você que tem todo esse conhecimento, você leu a obra do Mircea Eliade inteira, né? Você conhece todo esse negócio de religiões comparadas, você conhece budismo, hinduísmo e tal. O que você escolhe, meu filho? Tem aqui um supermercado religioso, você escolhe a qual você quer. Que nem naquele filme do Woody Allen, né? Que ele ia no Seishun no Ye, ia no Hare Krishna, né? Procurando a religião. Então, virou isso aí, né? Quer dizer, você acha mesmo que uma criança está habilitada a escolher sua própria religião? O que é isso, porra? E assim vai. Ah, outra coisa, a criança tem o direito de ser ouvida. O direito de ser ouvido significa o seguinte, que qualquer decisão do pai ou da mãe que ela discorde, qualquer decisão a respeito de qualquer coisa, olha, né? Nós vamos, né, passar o fim de semana na praia. Ele diz, não, eu não quero ir na praia, eu quero ir no mato. Discordou, então ele chama o juiz, né? E o juiz vai forçar os pais a fazer o que ele quer e não o que eles querem. Esse é o novo Código de Direitos Humanos. Isso aqui é um pesadelo. É um pesadelo. Porque temos 3 minutos, né? Agora aqui na cidade de San Diego, então, estão fazendo lá, vamos dizer, uma passeata gay cheia de crianças. As crianças foram convocadas para participar da parada gay. Não é isso? Estão tudo lá chupando piroquinha. Não é isso? Mas é incrível, é incrível. Né? Daí quando a gente fala que esses caras são promíscuos, eles dizem que nós estamos ofendendo. Mas escuta, mas se você não gosta de promiscuidade, se
se você é um sujeito discreto, por que você faz essa parada gay com um homem chupando pica do outro na rua? E eu vi as fotos com meus próprios olhos. E agora vai ser as crianças também. Só diminui o tamanho da piroca, mas é a mesma coisa. Você tá entendendo? E daqui a pouco vai ser os bebês, você tá entendendo? Quer dizer, como é que é isso? Se vocês não gostam de promiscuidade, por que fizeram aqui o movimento gay aqui 2 vezes, né? Já alugou um hotel inteiro para fazer uma suruba geral. Quantas pessoas cabem no hotel? Digamos no Hilton Hotel. Não foi o Hilton que eles alugaram, esqueci o nome do hotel agora. Eles queriam fazer na semana da eleição, daí não deixaram. O gerente do hotel falou, não, peraí, assim também já é demais. Né? Quer dizer, na semana no dia da eleição vocês vão estar aqui fazendo suruba, isso aí também é falta de respeito. Daí cancelou, mas na semana seguinte já alugaram outro para fazer. Se você não gosta de promiscuidade, por que vocês gostam de juntar mais de 1000 homens para fazer a suruba? Por quê? Isso não é promiscuidade? A promiscuidade é o sujeito discretamente comer a sua própria mulher no seu próprio quarto fechado. Isso é promiscuidade. Agora, uma suruba de 1000 caras no hotel não é promiscuidade. Ora, como é que não é? Você vê que o movimento gay faz propaganda da promiscuidade o tempo todo. A parada gay é propaganda da promiscuidade, porra. É só você ver as fotos do que os caras estão fazendo lá. Porra. Quer dizer, isso aí não é uma questão de perseguir o cara porque é homossexual. Falando, não, meu Deus do céu, se você fosse fazer uma parada heterossexual, com todo mundo comendo todo mundo na rua, teria promiscuidade do mesmo jeito, porra. Ai, ai, ai. Peraí, quantos minutos aí? Já praticamente tá acabando, né? Agora aqui eu li um negócio no site do Marcos Guterman, acho que ele escreve no Estadão, né? Dizendo, apesar de tudo, o Iraque progride. E dá lá as estatísticas, né? Como é que a produção do Iraque voltou ao normal, etc. Quer dizer, não tá uma maravilha, mas já tá até melhor do que estava antes, né? Daí aparecem uns leitores reclamando, falando, não, mas isso aí é falácia, como é que você acredita nesse documento? Né? Daí ele cita lá os jornais, né? Olha lá, o jornal tal diz que tá tudo uma merda. Eu digo, bom, quer dizer, o documento oficial do governo americano é uma obra de propaganda, mas o que saiu no jornal, né, merece credibilidade total. Eu falo, como? Você acha que com o documento oficial do governo americano é feito assim, né? Na base do... Escreve aí o que o George Bush mandou. Fala, não, meu Deus, isso é comissão bipartidária. O pessoal tá pensando o quê? Né? Então, veja, uma das coisas básicas para você não ser um imbecil é você saber onde você deve suspeitar e onde você deve aceitar as coisas, vamos dizer, de boa fé. Agora, o negro não acredita aqui no documento oficial do governo americano, mas acredita no que sai em qualquer jornal. Ele não questiona o que saiu no jornal. Quer dizer, o jornal passa a ser autoridade absoluta, falando, escuta, mas qualquer estatística oficial é mais confiável do que o que quer que tenha saído no jornal. Porque a estatística oficial é feita, afinal de contas, por funcionários do governo que não são partidários. Você sabe que mais de 80% dos funcionários do governo federal durante a gestão Bush eram todos democratas. Eram inimigos do Bush. Então eles não querem dizer que o funcionário público federal está todo fazendo tudo que o George Bush manda. Falo, não é assim. Mas, vamos dizer, a maior ingenuidade é o senhor querer ser esperto, sabe? Ah, a mim você não me engana, aí tá bem com a estatística, tá, quer me engana. Pô, o que é isso, pô? Tem que aprender quando desconfiar e quando confiar. Nunca desconfiar 100% e nunca confiar 100% também. Vai devagar até você chegar a uma conclusão. A verdade é filha do tempo, dizia Santo Tomás de Aquino. Né? Às vezes você não tem a conclusão na hora, mas espera mais um pouco, você acaba descobrindo o que queria. Peraí, tem mais alguém na linha, mas agora acabou o nosso tempo. Então, até a semana que vem. Muito obrigado a todos.